Os narradores vêm chegando de todo canto, bem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Vamos à história. Era uma vez dois meninos, que hoje nós chamaremos de Pedro e Paulo. O Pedro e o Paulo viviam principalmente no jardim da frente da casa, que era uma casa projetada, sabe, nós chamamos de casinhas de Coab ou de casinhas populares. E são casinhas bem pequenas, eu posso dizer com propriedade porque inclusive moro em um assim. E tinha um quintalzinho na frente, um jardinzinho onde o Pedro e o Paulo viviam principalmente, mas era um jardim tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequenininho, que talvez não fosse maior do que uma mesa de jantar. Esse jardinzinho era formado por alguns blocos, algumas retas assim, de cascalho, e também tinha um quadradinho de grama e um jardinzinho de flores com margaridas vermelhinhas. E também tinha uns pedaços misteriosos de cortiça. Sabe a cortiça que a gente usa para tampar a garrafa? Pois é, tinha uns pedaços de cortiça espalhados assim pelo jardim que o deixavam com um ar tão romântico. E foi nesse espaço romanticamente planejado e aconchegante, enquanto o Pedro e o Paulo brincavam ali, que apareceu um transeunte andando, e eu tenho que dizer pra vocês que ele era leiteiro, né? E que esse leiteiro, talvez ele fosse leiteiro, eu acho que ele era o leiteiro, que ele também era uma fada. Imaginem só, e como de praxe, cumprindo seus deveres, ele entabulou uma conversa com o Pedro e com o Paulo, uma conversa um tanto filosófica, e disse para os meninos que eles tinham direito a um desejo. Eles podiam pedir qualquer coisa, aquilo que a gente sempre imagina que em algum momento possa acontecer. E mais que depressa, o Paulo já tinha em mente o que ele queria. E ele disse que sempre quis ser um gigante e, num passeio de fim de tarde, talvez ir conhecer o Himalaia, as montanhas, né, do Himalaia, talvez conhecer as cataratas do Niágara. E nessa hora, o leiteiro, que era uma fada, o leiteiro fada, negligentemente, assim, bem rápido, sacudiu a sua varinha mágica e naquela hora, imediatamente, o Paulo começou a se transformar em um gigante muito alto, grande, enorme. E o Pedro, que ainda estava por ali, o Pedro era tão pequenininho perto daquele gigante que foi aparecendo perto deles. E a casinha começou a aparecer, inclusive, uma casinha de bonecas, mas daquelas minúsculas, sabe? Bem pequenininhas, uma casinha de boneca. E qualquer um que visse conseguia perceber que a cabeça do gigante já estava perto das nuvens. Imagine só tentar conversar com ele, Paulo! Mas não era hora de conversar, porque o Paulo estava morrendo de vontade de começar o seu passeio. E ele começou, visitou os lugares que ele realmente queria conhecer. Lá se foi o Paulo para o Himalaia. E quando ele chegou lá, todas aquelas montanhas que ele imaginava não pareciam grande coisa. Eram uns pedacinhos assim pontudos para fora que nem faziam cócegas no seu pé. Ele viu que eram tão pequenos, não pareciam nada impressionantes. E ele seguiu no seu passeio. Ao chegar ao Niágara lá, não era nada demais, parecia uma torneira de banheiro, de jardim, assim, aberta, aquela quedinha d'água, nada demais. Talvez, né, as cataratas do Iguaçu, mas pro Paulo, daquele tamanho, tudo era muito pequeno.
Ele ainda explorou, passou um tempo ainda passeando pelo mundo inteiro, tentando encontrar alguma coisa que fosse realmente grande. Mas ele não encontrou nada. E isso acabou deixando um pouco entediado e de puro aborrecimento. O Paulo, enormezão do jeito que ele era, se esticou e deitou em cima de umas 5 ou 6 pradarias, assim, aquela vegetação campestre, e a cabeça dele foi parar bem perto da cabana de um camponês, um caipira intelectual. E esse caipira intelectual estava de um lado com um machado na mão e do outro com um livro. E era naquele mesmo momento que ele saiu de casa, olhou para aquele gigante enorme, olhou para o livro, olhou para aquele gigante enorme e voltou a ler no livro. E no livro dizia, pode-se dizer, que o mal do orgulho consiste nas coisas que talvez estejam fora da proporção com o universo. E ele olhou de novo para aquele gigante enorme. E aí, largou o livro de um lado, com o machado na mão, durante 8 horas por dia, em aproximadamente uma semana, cortou fora a cabeça do gigante. E esse foi o fim do Paulo. Já o Pedro pediu, curiosamente, o inverso, totalmente diferente. O Pedro queria ser um pigmeu de ou melhor, de meia polegadazinha, se tornar tão pequenininho. Então, naquela mesma hora, o leiteiro fada transformou o Pedro num pigmeu e ele caiu no meio de uma floresta que se estendia tão alta e com aquela vegetação verde, vários tons e os raios de sol e o alto, a copa das árvores pareciam umas pinturas simbólicas, como se fossem raios de sol assim, saindo para todos os lados. E conforme ele explorava e descobria os lugares, imagina, parecia um Grand Canyon de um lado e parecia uma toca enorme, sem fundo, um buraco sem fim do outro. E quando ele começou aquela grande aventura onde ele tinha caído, ele olhava as pradarias, olhava as montanhas e além ele viu uma outra floresta. Uma floresta que tinha a copa toda vermelho carmim, parecia que estava eternamente em chamas. Era uma aventura impressionante aquela que Pedro estava vivendo. E dizem, olhe você no seu relógio agora, dizem que até agora, nesse exato momento, o Pedro ainda está explorando aquela vegetação toda maravilhosa e surpreendente. E eu diria para vocês que sabe-se lá se um dia ele vai dar conta de terminar essa jornada. Bom, eu não sei, mas que tem muita coisa para ver, com certeza. Essa é a história do Pedro e do Paulo. E aí, quem é você?